Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouco do que ficou conhecido historicamente como os transcendentais, que na verdade são virtudes, são três virtudes que vêm lá da Idade Antiga, lá da Grécia Antiga e que infelizmente parece que estão um pouco perdidas aí, parece que estão um pouco soltas, mas acho que está na hora da gente retomar. Vamos lá? Então nós vamos falar um pouco sobre bondade, beleza e verdade. Essas três virtudes, eu estou chamando aqui de virtudes, e a gente historicamente isso é chamado de transcendentais, porque vem da Grécia Antiga, isso vem lá de Platão, vem de Aristóteles, e até vou deixar o link aqui do Wikipedia para vocês pesquisarem. Os gregos antigos, né, os filósofos gregos acreditavam que esses elementos, isso não eram necessariamente virtudes, era algo que fazia parte do ser humano. Quer dizer, na nossa essência, e é uma ideia muito bonita, na nossa essência, cada um de nós possui bondade, verdade e beleza. Só que muitas vezes na correria do dia a dia, e é o que a gente vê no mundo hoje em dia, a gente se desconecta de tudo isso, né? Então isso vem da Grécia Antiga, mas foi de uma certa maneira revisitado pela Igreja Católica na Idade Média, né? E vários teólogos, inclusive o Santo Agostinho, trouxeram essa ideia de volta, né? E isso foi incorporado no campo da religião. Mas mesmo que você não siga uma religião específica, se a gente olhar para esses três elementos como virtudes, tem tudo a ver com uma vida plena, né? E tem tudo a ver com caminhos que essas virtudes nos oferecem para lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, né? E o meu convite para você é que a gente possa não só refletir, mas colocar em prática essas virtudes no nosso dia a dia, né? Porque é disso que o mundo está precisando, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, quando a gente fala de educação de filhos, quando a gente fala de participar da sociedade, de fazer da nossa sociedade um lugar melhor, de fazer do nosso país um lugar melhor, né? De ajudar as pessoas e tudo mais. Então a gente pode começar aqui com a beleza, e cada uma dessas virtudes está relacionada a uma das áreas do conhecimento. Então a beleza está relacionada a artes, né? Se você for pensar, beleza se encaixa com artes, bondade com religião e verdade com ciência, né? Então, começando com a beleza, nesse sentido da virtude da beleza, é algo com o qual eu me conecto, e pode ser através de uma expressão artística, de uma pintura, de um filme, de uma peça de teatro, de uma música, mas também pode ser através da natureza, e me conectando com aquilo, aquele exemplo de olhar uma árvore, de ver uma árvore muito bela, de ver um animal na natureza muito belo, que desperta algo em mim, né? E esse algo é subjetivo, não tem como, mas esse despertar me traz para um lugar em que eu enxergo o objeto ou o animal, eu enxergo a árvore, mas eu entendo que existe algo que aquilo ali me traz que vai além daquilo, né? Então, como se eu estivesse vendo uma árvore muito bonita, e essa árvore, na verdade, ela me coloca num estágio de gratidão, de amor, de celebração, que me faz ter um outro tipo de apreciação pela natureza, né? Então acho que essa seria uma maneira de entender a verdadeira ideia de beleza que vem dos transcendentais, né? E aí eu vou deixar a reflexão para você, vai ficar uma provocação para você, de comparar essa descrição de beleza que eu acabei de fazer com a ideia de senso comum que a gente tem de beleza hoje em dia, né? Que a gente fala que é bonito, é bonita e tal. Será? Será que as coisas se casam, né? Fica uma reflexão aí para você. Falando de outro transcendente, outra virtude, a verdade. Também dá para discutir muito isso hoje, né? Porque a gente está vivendo a era das fake news, quer dizer, a era das notícias falsas. E quando eu trago verdade, é o contraponto, né? E acho que explica muito de por que a gente está nessa era de conflitos, de
estresse, de brigas, de falta de diálogo, né? O quanto que a gente se afastou dessa virtude da verdade. Mas como eu estava dizendo antes, a verdade está relacionada à área do conhecimento da ciência. E dos pilares da ciência é o quê? Buscar os fatos, né? Investigar os fatos. Então, quando você tem um cientista, o cientista para publicar aquilo ali, existe todo um processo para fazer um estudo, uma publicação, revisão e tudo mais, porque aquilo precisa ser baseado numa realidade, tem que ser comprovada. Não é só uma questão de opinião, né? Existe um elemento de verdade que está relacionado a fatos, né? Então, fica também a reflexão, né? O quanto que a gente está conseguindo manifestar a virtude da verdade no nosso dia a dia, nas nossas interações com outras pessoas, na nossa interação com nossos chefes, com a nossa equipe, com a nossa família, com os nossos amigos. O quanto que a gente é verdadeiro com a gente mesmo, né? Ou será que a gente às vezes se engana, a gente mente pra gente, né? Então vamos olhar para a verdade como essa bússola, como esse norte que está dentro da gente e a gente pode buscar, né? E por fim, a bondade, que está relacionada a esse campo do conhecimento, da religião, da espiritualidade. Eu gosto mais da ideia, pessoalmente, da espiritualidade que vai além de ter que seguir um conjunto de regras para chegar num lugar específico, né? A bondade no sentido do propósito, no sentido de deixar um mundo melhor, quando a gente partir, deixar um mundo melhor do que aquele mundo que estava quando a gente chegou, né? Deixar um legado, isso pode ser aplicado até para uma carreira, quer dizer, você estava ali, você completou um ciclo de 3 anos, 5 anos numa empresa, ok, você está indo para um próximo desafio, mas você está deixando aquela empresa melhor do que ela era antes, né? O que você está deixando de impacto nas pessoas? O que as pessoas vão lembrar da época que elas trabalharam com você? Existe um legado positivo ou não? Isso está relacionado à ideia de bondade também. São maneiras de traduzir bondade para o nosso dia a dia, né? É lógico que historicamente também bondade está muito relacionado à crença de cada um sobre Deus, sobre algum tipo de conhecimento, de energia, de sabedoria que vai além desse dia a dia aqui, né? Que tudo são objetos materiais, né? Então, você também pode encontrar isso dentro da ideia de bondade. Mas aí também a reflexão que eu vou deixar para você fazer, quantos crimes não foram e não continuam sendo cometidos no dia a dia em nome de uma religião, em nome de uma suposta bondade, em nome de um suposto Deus, né? Porque as pessoas se perdem, as pessoas caem num mundo de confusão e são manipuladas muitas vezes, né? Então é muito importante a gente revisitar dentro de nós e falar assim, qual a minha definição de bondade, né? Vamos pesquisar aqui, eu vou deixar algumas referências até de filosofia, de como é que o Platão, o Aristóteles discutiam o que era bondade de verdade, né? Aquela ideia de fazer para o outro o que eu gostaria que seja feito para mim, tratar o outro como eu gosto de ser tratado, né? Como eu gostaria de ser tratado. Voltar um pouco para essa simplicidade da ideia da bondade, né? Deixar o mundo melhor, deixar impactar positivamente a vida dos outros, cuidar de mim também, né? Então, fundamental. Então, eu quero deixar aqui esse convite para vocês, para a gente olhar para a nossa vida e olhar para essas três grandes virtudes que, por mais que a gente esteja longe delas no dia a dia, existe um caminho para a gente se reconectar. Elas são inerentes a todo ser humano, como Platão disse. Então que você tenha uma ótima semana, se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, tá? E escreve para mim como é que está sendo essa sua prática sobre essas 3 virtudes. Um grande abraço.